respaldar a inversão do processo crime. Ao relatório. Concedo a palavra ao doutor Wendel Araújo de Oliveira, pelo tempo regimental. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhor ministro relator, ministro Marco Aurélio, senhores ministros, senhora ministra Rosa Weber, senhor ministro Alexandre Moraes, digníssimo ministro professor Barroso. E digo que as aulas de Vossa Excelências escritas encantam a este jovem advogado. Senhora Procuradora da República, aqui representando o Parquê Máximo, que é o Procurador-Geral da República, Sua Excelência, a defesa rende a Vossas Excelências, todo o Ministério Público, em nome do que for possível, dizer que Vossas Excelências também nos ensinam muito com vossos pareceres, ainda que contrários ao entendimento nosso enquanto defesa, e às vezes diverge até dos próprios ministros, o entendimento do Ministério Público, mas quero dizer a Vossa Excelência que é sempre aula, porque eu faço a inversão do parecer de Vossa Excelência, ou seja, eu faço o espelho dele, o que Vossa Excelência diz não, eu vou colocando o sim, e vou invertendo as letras até alcançar o que nós chamamos de advocacia. Ao senhor secretário, a presteza, a delicadeza de trato com os meus colegas advogados de todo o canto do Brasil, e me encontro aqui hoje com um colega do estado do Alagoas, que gritou meu nome ali na frente. Eu não sou tão importante assim, um colega do Alagoas nos grita o nome, eu sou maranhense ali, e quero aproveitar o momento para dizer da saudade do nosso ilustre maranhense, que se foi recentemente, não pude ver aqui, e vi ao Supremo. Não é fácil para nós, lá do estado do Maranhão, que nascemos numa extrema pobreza, estudar é muito difícil lá, e depois nos alcançarmos, eu que nasci ali em Bacabal, nasci em casa, e não tive direito a um hospital, foi uma parteira na Rua da Esperança, no bairro da Esperança, e a Esperança nasceu. E está aqui, eu acho que é eu já tenho algum tempo de Supremo Tribunal Federal, mas é escalada, aqui, lá, não é com tanta frequência, e vir aqui sempre é muito magnífico. Para nós, advogados, é sempre muito grandioso. Eu creio que todos os colegas que chegam aqui ao Supremo Tribunal Federal, diante de suas excelências, que são os titãs, assim, os titãs mesmo do direito, que dizem e ponto o direito. O que Vossas Excelências decidem, nós podemos até recorrer ao plenário, de repente da turma, recorrer ao plenário, mas o que o plenário decide com o voto de cada um de Vossas Excelências, que nós assistimos lá do outro lado, assim, atentamente, que nós somos estudantes eternos, e advogado tem que estudar todo dia, que senão cada dia que passa, amanhece menos advogado. Digo a Sua Excelência, o grande ministro Marco Aurélio, que Vossa Excelência, estou contando os dias de Vossa Excelência nesse Supremo Tribunal Federal, e digo que Vossa Excelência, no dia que partir daqui para o confardo de todas as moedas, que Vossa Excelência é um papa para nós, advogados, Vossa Excelência é um papa da advocacia, Vossa Excelência é um papa nesse Supremo Tribunal Federal, e digo a Vossa Excelência que Vossa Excelência vai deixar uma saudade tão grande, mas tão grande, que eu pus o nome de um filho meu, entreguei lá no vosso gabinete o registro de nascimento com o nome de Vossa Excelência, e dei a sorte que a mãe do menino tinha Melo, e o menino chama-se Marco Aurélio Melo, aí difere, em vez de Marco Aurélio Melo de Oliveira. E sonho com no dia que Vossa Excelência sair deste tribunal, que eu puder me aproximar mais de Vossa Excelência como ser humano, como cidadão, eu farei isso, o procurarei, porque aqui não posso ainda procurá-lo com tanta frequência, porque senão eu estrago o ministro, né? Vai ficar, de repente, suspeito de julgar os nossos processos. E tenho uma admiração muito grande pela ministra Rosa Weber, já disse isso em outros habeas corpus, e inclusive, num habeas que a ministra Rosa Weber foi muito coerente, e até na época, fiquei muito com medo, que antes o ministro Marco Aurélio era relator de um habeas, e lá, esses rapazes do Rio de Janeiro haviam dado uns tapas numas moças lá, umas moças que se viravam lá pelo Rio de Janeiro, e a ministra Rosa Weber voltou nessa liminar para caçá-la. E eu digo, poxa, se a ministra Rosa Weber, nesse que deu só uns tapas, voltou para caçar, o meu, que é a acusação, é um estupro seguido de morte, que depois trago a notícia que os pacientes realmente eram inocentes, foram absolvidos pelo Tribunal Popular do Júri, que era Dida e Day do Tocantins, e Vossa Excelência, numa grande sensibilidade, havia votado minutos antes num habeas que tratava-se
de um habeas, apenas que aqueles réus, aquelas pacientes, teriam dado uns tapas numas moças lá no Rio de Janeiro, uma agressão física, e etc. E eu fiquei muito nervoso na hora que eu digo, a mulher, meu Deus, não vai salvar. E Vossa Excelência me surpreendeu com o voto, e eu fiquei assim, eu digo, quanto essa mulher é muito grande. O ministro Alexandre de Moraes, como diz o ministro Marco Aurélio, é o novato. E eu observo demais. E fico me tremendo com as decisões dele, que, meu Deus, é implacável o caçador de liminares do ministro Marco Aurélio. Implacável. Que Vossa Excelência sempre vota depois ali. E eu fico assim, e hoje eu estou aqui extremamente nervoso, extremamente com medo de que essa liminar não venha a ser mantida, porque eu tenho visto outros julgamentos, eu tenho observado aqui, milimetricamente, o voto de cada um. O ministro Barroso é um ícone com suas palavras doces, maravilhosas e sensatas. Eu lembro que uma vez eu fui aqui na tribuna do Supremo Tribunal Federal, eu fui assim, bem incoerente com o ministro Luiz Fux, porque ele pegou um processo que era de relatoria do ministro Marco Aurélio, lá de 2011 isso, tinha deferido a liminar, e o ministro pegou vista desse procedimento. E nesse procedimento que o ministro pegou vista, quase não devolve. Mas aí deu tempo, olha só que maravilha, deu tempo eu absolver os réus no Tribunal Popular do Júri, e quando ele veio devolvendo o habeas, foi prejudicado. Né? Então, foi muito bom, que eu fiquei com medo também de caçar naquele momento. A gente fica sempre... O habeas foi prejudicado. Foi prejudicado. Beneficiados. Foram beneficiados porque ficaram em liberdade até ir ao júri. E hoje eu trago aqui a saudade do mestre Bita do Barão do Guará, que nasceu ali perto, aquele menino pobre, que ficou comendador da República, que é ali de perto onde eu nasci, e nasceu também de parteira, era o grande babalorixá do Maranhão, babalorixá da família Sarney, e etc, e etc, etc. E essa pessoa foi tão grande no estado do Maranhão que nós orgulhamos, o Jornal Nacional deu a notícia de sua morte. Então, era uma pessoa grandiosa, uma pessoa que nós temos ali por perto. Fiz de tudo para salvá-lo, levei para Teresina, que era o único centro médico perto de Codó, e nós não conseguimos salvá-lo, porque Deus, quando chama, não tem essa. E o Supremo Federal, quando chama, a gente tem que vir. Mas o ministro Marco Aurélio, na última sessão, deferiu um adiamento desse processo, deste habeas, e eu fiquei muito feliz pelo deferimento. Ele havia deferido um outro anterior, mas eu insisto com ele. Eu pedi nesse, e que aí eu digo, isso aqui só eu subscrevo. No outro eu subscrevia com meu irmão, o doutor Herbert Oliveira. E nesse só eu, e eu digo, não é possível que ele vá negar. Não é possível, que eu estou aqui no Tocantins, tinha muita coisa de réu preso, esses réus estão soltos por essa liminar, e eu pedi a ele, e justifiquei, e dessa vez eu acredito que eu fui melhor na justificativa, e ele deferiu, mas é muito assim, muito coerente com o que vai decidir. A bem da verdade, Excelência, imergindo aqui, mas sem antes a imersão no habeas, que é bem rápida, sem antes dizer da magnífica presença dos meus mais amorosos colegas. Estou com esse colega aqui maravilhoso do Alagoas, que gritou meu nome ali na entrada. Eu digo, meu Deus do céu, não sou tão importante, mas o colega é um grande advogado alagoano, que nós temos que prestar todas as honrarias. Chego ali no Sul, Excelência, daqui a pouco nós vamos chegar no Sul, no Rio Grande do Sul, porque lá fui convidado, sou inscrito também lá no Rio Grande do Sul, e caí nas graças dos gaúchos, que é difícil. Doutor Riboli me deu uma oportunidade, junto com o doutor De Leon, estou ali morando no Rio Grande do Sul, com aquele clima maravilhoso, e convido a Vossa Excelência a conhecer. Se não conhece, talvez, não sei, creio que sim, Gramado, que estava sensação de 0 grau no sábado. Pois bem, Excelência, imergindo aqui agora no teor do habeas 162785, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que deferiu a medida acauteladora. Excelência, ainda tem tempo? 5 minutos e 47. E digo a Vossa Excelência que como dizia o ilustre deputado, né? Televisão é tempo. O ilustre deputado Clodovil. Diz, meu filho, televisão é tempo. Supremo Tribunal Federal também é tempo, está ali. E o ministro Marco Aurélio não perde tempo.
Então, era Brasília, eu adoro, eu uso até esse termo, era Brasília, não é residência, que o ministro defere muita coisa da residência, analisa. E imergindo aqui agora no teor do habeas, que me resta aí 5 minutos e 10 segundos para traçar essa situação, a prisão preventiva, os fundamentos dela foram ditos por nós, enquanto defesa, e também acatados pelo eminente ministro Marco Aurélio, que não tinha fundamentos. Mas, além disso, quero deixar claro que essas pessoas são... Estou aqui em nome da Polícia Civil do Estado do Tocantins, e esses pacientes, Ademael das Neves Conceição e Genilson da Costa Feitosa, são policiais civis que, graças a todos os juízes que tiveram a sensibilidade de agariar, estão trabalhando nesse momento, de volta na polícia, ainda sub júdice, e estão trabalhando ainda na polícia, ainda promovendo serviços internos por conta dessas situações todas. Essa operação que desencadeou com as prisões dele, a Operação Detalhes, da Polícia Civil também, ou seja, cortando assim de repente na própria carne. E desta operação rendeu ali um excesso de prazo escancarado. Essas pessoas ficaram presas por quase 3 anos, até serem postos em liberdade. E só por este processo ficaram presos quase 2 anos e 6 meses. Tanto que o juiz fez a detração penal na sentença, certo? Porém, como estava mantida a prisão preventiva, ele manteve, mas não fundamentou, não trouxe argumento possível de se fundamentar para que aquelas pessoas não pudessem, esses pacientes não pudessem estar apelando em liberdade. Pois bem, a pena é exacerbadíssima, mas chegará. Até agora, não sequer apontou a mínima possibilidade de previsão no tempo e espaço do julgamento da apelação. Ou seja, a apelação foi interposta, encaminhada ao tribunal, e até então não tem nenhuma mínima possibilidade de se dizer que vai ser julgado daqui 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 15 dias, etc. Então, excelências, tanto o excesso ficou claro, a própria sentença já faz essa detração horrorosa, mas necessária e legal. E digo a vossas excelências que tanto os fundamentais da prisão preventiva, como o excesso de prazo está escancarado. E digo mais a vossas excelências, o processo não tem como nem a gente fazer uma previsão, por mais que tenha uma bola até de cristal, não temos como dizer quando esse processo vai ser julgado. Estando os réus hoje em liberdade, gozando dessa liberdade deferida ali ainda em setembro, mas tinha um entrave, ainda quando foi deferida essa liberdade, ainda tinha um entrave de 2 prisões preventivas que foram depois revogadas pelo próprio juízo, que também foi absolvido de 2 processos, esses réus, e foram postos em liberdade, efetivamente, já em junho agora deste ano, e já estão trabalhando, que estão. Espero que hoje a sensibilidade seja enorme de vossas excelências, de entender de que cassar essa decisão seria uma injustiça tremenda. Peço a vossas excelências que analisem com muito cuidado. Trata-se de 2 pais de família, 2 policiais civis, que ainda têm muito serviço a prestar àquele Estado. Foram vítimas de uma covardia sem tamanho, mas que isso só a apelação vai dizer, se confirma ou se não. Mas teve muita coisa estranha nesse feito chamado Operação Detalhes. Tanto que, uma vez eu trouxe uma decisão aqui do juiz que indeferiu, e primeiramente ele deferiu uma diligência da defesa esclarecedora, e depois ele anulou essa decisão por conta própria. E isso deve, de repente, se passar no crivo do tribunal, vai para o STJ, e um recurso extraordinário, porque direito de defesa é constitucional. Penso a vossas excelências aqui, com toda a grandeza que tem vossas excelências, de repente até a douta procuradora muda em banca o parecer, mas que seja deferida, seja mantida essa decisão magnífica do ministro Marco Aurélio, porque é uma decisão muito sensível, e digo a vossas excelências que estamos na providência. Meu muito obrigado, essa é a sustentação oral do Norte.
Muito obrigado, Excelência.